Salmo 91. O escudo invisível de Deus para sua casa. Existe um mistério profundo e transformador por trás da força que o Salmo 91 carrega, e é justamente isso que faz dele um dos textos mais poderosos e repetidos de toda a Escritura. Não é por acaso que ao longo dos séculos homens e mulheres de fé recorreram a essas palavras em tempos de guerra, pestes, perseguições, tragédias e insegurança. Há algo nesse salmo que transcende a leitura comum, como se cada versículo fosse uma chave espiritual, capaz de abrir portas de proteção, esperança e livramento. Quando você decide mergulhar nessa promessa, não está apenas citando versos poéticos, está se conectando a um pacto milenar entre Deus e aqueles que escolhem habitar em sua presença. O Salmo 91 é chamado de escudo invisível, porque não depende de paredes, de sistemas humanos de defesa, de seguranças armados ou de planos falíveis. Ele é invisível aos olhos, mas absolutamente real no espírito, capaz de transformar uma casa comum em um território blindado pela presença do Altíssimo. Esse escudo começa a se manifestar na primeira declaração: habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra habitar não significa visitar, não significa passar rapidamente, mas permanecer, morar, estar debaixo da sombra protetora de Deus. É como se o salmista estivesse ensinando um segredo para o coração. Aquele que aprende a viver na presença do Senhor encontra uma fortaleza que ninguém pode invadir. A sociedade moderna oferece muitas formas de proteção: seguros, alarmes, planos de saúde, estratégias financeiras. Todos são importantes, mas nenhum deles é capaz de oferecer a segurança completa que o Criador promete neste texto. Porque os seguros não impedem tragédias, apenas amenizam perdas. Mas o escudo invisível do Salmo 91 não apenas repara danos, ele impede que o mal prevaleça, ele desarma ataques antes mesmo que aconteçam, ele cobre o lar com a presença do Deus vivo. Ao longo do texto, o salmista descreve situações extremas: laços do passarinheiro, pestes mortais, terrores noturnos, setas que voam de dia, pragas que devastam ao meio-dia. Cada uma dessas imagens representa aquilo que foge ao nosso controle, forças invisíveis que ameaçam a paz de quem deseja viver em segurança. É como se o Salmo fosse uma antecipação de todos os medos que o ser humano carrega. Medo de ser pego de surpresa, medo da doença incurável, medo de perder a estabilidade, medo de inimigos ocultos. Mas o que impressiona não é a descrição do perigo, é a firmeza da promessa. Aquele que confia em Deus verá o mal cair ao redor, mas não será atingido. Essa é a essência do escudo invisível. Ele não nega a existência do mal, mas garante que a proteção divina é maior do que qualquer ameaça. É nesse ponto que o Salmo 91 se torna ainda mais atual. Vivemos dias em que as pessoas sentem insegurança até dentro de suas próprias casas. O medo é amplificado pelas notícias, pelas estatísticas, pelas incertezas. Muitos fecham portas e janelas, instalam sistemas de alarme, mas continuam sem dormir em paz, porque a verdadeira segurança não está em paredes, mas no refúgio do Altíssimo. O escudo invisível de Deus é o único que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, protegendo não apenas contra o perigo físico, mas também contra as forças espirituais que tentam roubar alegria, união e esperança. Quando alguém declara esse salmo em voz alta dentro do lar, é como se marcasse cada parede, cada cômodo, cada pessoa com a promessa de que ali habita a presença de Deus. Esse poder não está restrito a líderes religiosos ou a homens santos de um passado distante. O escudo invisível está disponível para qualquer pessoa que decide confiar. A condição não é riqueza, posição ou conhecimento, mas fé.
É essa fé que transforma palavras antigas em verdades vivas. É essa fé que ativa a promessa e torna real o que para muitos parece apenas simbólico. Quando você se apropria do Salmo 91 e o declara com convicção, está levantando uma barreira que o inimigo não consegue atravessar. Mesmo que as circunstâncias tentem provar o contrário, o coração descansa porque sabe que está guardado por algo muito maior. O mais belo desse escudo é que ele não apenas protege, mas também dá paz. A proteção humana, muitas vezes, mantém as pessoas em alerta, sempre desconfiadas, sempre temerosas de que algo pode falhar. Mas a proteção de Deus acalma a alma, traz serenidade em meio ao caos, dá descanso mesmo quando as notícias ao redor são ruins. Essa paz não pode ser explicada, apenas vivida. E é justamente por isso que o Salmo 91 continua sendo uma das maiores expressões de confiança já escritas. Ele lembra que a vida não é guiada pelo acaso, mas sustentada pelo cuidado constante de um Deus que nunca dorme e nunca se ausenta. Ao compreender a profundidade desse escudo invisível, você percebe que o Salmo 91 não é apenas para ser lido em momentos de medo, mas para ser cultivado como hábito diário. Cada manhã e cada noite, repetir essas palavras é como reforçar as muralhas espirituais ao redor da sua casa. É renovar o pacto de confiança e declarar: aqui, Senhor, habita a tua presença. Aqui, nenhuma seta vai prevalecer. Aqui, nenhuma praga terá domínio. Aqui, nós estamos debaixo do teu escudo. Esse ato de fé transforma a atmosfera do lar e dá a certeza de que, não importa o que aconteça ao redor, a promessa permanece inabalável. O contexto esquecido do Salmo 91 revela que esse texto não nasceu de um ambiente de tranquilidade, mas de um cenário de ameaça e perigo. Muitos recitam seus versículos como se fossem apenas uma oração decorada, mas ignoram o peso histórico e espiritual que ele carrega. O Salmo foi escrito em um tempo em que a vida era cercada por guerras, doenças, perseguições e incertezas diárias. O povo de Israel sabia o que era viver sob constante risco e precisavam de uma palavra que não apenas inspirasse, mas que os mantivesse firmes diante de inimigos visíveis e forças invisíveis. Por isso, o Salmo 91 não é uma poesia qualquer. Ele é uma declaração de fé radical em um Deus que guarda em meio ao caos. Esse salmo se tornou um cântico de refúgio para gerações. Em tempos de guerra, era entoado por soldados que partiam para o campo de batalha, acreditando que o Altíssimo era sua fortaleza. Em períodos de pestes e epidemias, famílias o recitavam sobre suas casas, pedindo proteção contra a doença que se espalhava sem controle. Em momentos de perseguição, homens e mulheres escondidos em cavernas e desertos o entoavam como uma lembrança de que não estavam sozinhos. Cada versículo era uma arma espiritual contra o medo, cada frase um lembrete de que o Deus invisível era mais real do que qualquer perigo. O que se esquece hoje é que esse salmo foi escrito em meio ao vale, não no topo da montanha. Isso o torna ainda mais poderoso, porque não é teoria, é prática. Quem o escreveu conhecia a dor, a insegurança e a ameaça constante, mas escolheu crer que habitar no esconderijo do Altíssimo era suficiente para sobreviver. Essa perspectiva muda completamente a forma como recitamos suas palavras. Não é superstição, é fé testada. Não é magia, é confiança inabalável. O Salmo só faz sentido quando entendido no seu contexto. Uma declaração feita em tempos de medo para gerar coragem em corações aflitos. Quando olhamos para os dias atuais, percebemos que a humanidade enfrenta batalhas diferentes, mas igualmente intensas. A violência urbana, as doenças modernas, a ansiedade generalizada, as pressões financeiras, tudo isso cria uma atmosfera de insegurança parecida com a que existia quando o Salmo foi escrito. É por isso que suas palavras ainda ecoam com tanta força.
Elas atravessam gerações porque tratam daquilo que nunca mudou: o medo humano e a necessidade de confiar em um Deus que está acima de todas as circunstâncias. Muitos usam o Salmo 91 como amuleto, deixando a Bíblia aberta em cima da mesa ou sobre a cama, acreditando que a simples presença do texto físico trará proteção. Mas essa prática é um equívoco. A proteção não vem do papel impresso, mas da fé em quem pronunciou aquelas promessas. O contexto esquecido nos lembra que o poder não está na letra morta, mas no relacionamento vivo com Deus. O verdadeiro escudo é ativado quando o coração crê e se refugia na presença do Altíssimo. Esse salmo não é uma fórmula para evitar problemas, mas uma declaração de que em meio aos problemas há um Deus que sustenta. É um chamado à confiança e à entrega total. Quando entendemos seu contexto, passamos a recitá-lo de maneira diferente. Não como quem espera um milagre mágico, mas como quem reafirma a confiança no cuidado divino em todas as áreas da vida. Esse é o detalhe esquecido que precisa ser recuperado. O Salmo 91 não foi feito para ser apenas lido, mas vivido. Por isso, ao mergulhar nesse texto, é essencial lembrar o que estava em jogo quando ele foi escrito. Era a vida, a sobrevivência, a esperança em tempos de desespero. E o mesmo continua acontecendo hoje. O contexto esquecido é, na verdade, o que dá ainda mais força às palavras. Quando entendemos de onde ele veio, conseguimos aplicar suas verdades ao nosso cotidiano com mais intensidade. O Salmo 91 deixa de ser um conjunto de frases bonitas e se torna um pacto de confiança renovado a cada amanhecer. O mistério da habitação no esconderijo do Altíssimo é uma das chaves mais profundas do Salmo 91, porque ele não fala de uma visita rápida à presença de Deus, mas de permanecer nela como um lugar de moradia. Habitar significa viver, se estabelecer, construir raízes. Quando o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, está revelando que a verdadeira proteção não é momentânea, mas constante. Não se trata de correr a Deus apenas nos momentos de crise, mas de fazer da presença dele um lar permanente, um refúgio diário onde o coração encontra paz e segurança. Esse mistério é tão poderoso, porque revela que há uma diferença entre buscar a Deus de vez em quando e escolher viver nele todos os dias. Muitos tratam a fé como um recurso de emergência, algo a ser usado apenas quando o perigo se aproxima. Mas o Salmo fala de um estilo de vida, de uma escolha que molda o caráter e fortalece o espírito. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter comunhão constante, é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo no silêncio, é convidar Deus para cada detalhe da rotina. Quem habita não se preocupa apenas com a bênção, mas com o relacionamento. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, mas espiritual. É o espaço secreto do coração onde o ser humano se encontra com Deus. Não pode ser acessado por mapas ou localizações geográficas, mas apenas pela fé e pela entrega. Esse lugar é invisível para os olhos do mundo, mas real para aqueles que aprenderam a se recolher na oração, na adoração e na meditação da palavra. É nesse esconderijo que as preocupações se tornam menores, que o medo perde força e que a alma encontra descanso. A vida pode estar em meio ao caos, mas quem habita nesse refúgio carrega a paz que ninguém entende e que nada consegue roubar. Habitar também significa constância. Assim como uma casa é habitada diariamente e não apenas visitada, o esconderijo do Altíssimo precisa ser buscado todos os dias. É nessa rotina de permanência que a fé se fortalece e a confiança se torna inabalável. O inimigo sabe que um coração que habita na presença de Deus não pode ser abalado com facilidade. Por isso, ele tenta transformar a fé em algo superficial, em momentos isolados, em experiências passageiras.
Mas quando você decide habitar, o coração cria raízes espirituais que resistem a qualquer tempestade. O mistério desse esconderijo também está no fato de que ele é secreto. O mundo pode até olhar e não compreender como alguém continua de pé, mesmo em meio a grandes batalhas. Mas a resposta está no lugar invisível onde essa pessoa se fortalece. O esconderijo é secreto porque não depende de reconhecimento externo, não precisa de aplausos, não depende de circunstâncias. É um refúgio silencioso, conhecido apenas por aqueles que decidem se aproximar de Deus em intimidade verdadeira. Esse segredo é o que explica a serenidade de pessoas que enfrentam crises intensas e ainda assim mantêm a paz. Habitar no esconderijo do Altíssimo também é escolher um estilo de vida de confiança. É acreditar que a sombra do Onipotente cobre cada passo, cada decisão, cada detalhe. A sombra só existe quando estamos próximos, e isso mostra que a promessa só se cumpre quando há intimidade. Quem vive distante da presença de Deus não pode experimentar essa sombra protetora, mas quem decide permanecer perto, quem cultiva oração e busca diária, vive debaixo de uma cobertura espiritual que o mundo não pode compreender. Esse mistério é a base de todo o Salmo 91. Ele mostra que a verdadeira segurança não está no afastamento do perigo, mas na proximidade com Deus. É um convite para que cada pessoa transforme sua vida espiritual em moradia, não em hospedagem temporária. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, já não vive à mercê do acaso, porque está enraizado em uma presença que nunca abandona. É nesse lugar secreto que se encontra a força para enfrentar o dia, a sabedoria para tomar decisões e a paz para descansar, mesmo quando tudo ao redor parece ameaçador. A presença como blindagem espiritual é uma das revelações mais profundas do Salmo 91, porque mostra que a verdadeira proteção não está em muralhas, grades, armas ou sistemas humanos de defesa, mas em viver envolto pela presença do próprio Deus. Essa presença não é simbólica nem abstrata. Ela é real e perceptível na vida daqueles que a buscam. Quando o coração se rende e escolhe permanecer perto do Altíssimo, uma atmosfera invisível é criada, e nela o mal perde o poder de dominar. É como se uma cobertura celestial fosse estendida sobre a vida e sobre a casa, bloqueando aquilo que tenta trazer destruição. Essa blindagem não significa que não existirão lutas, mas garante que as lutas não terão autoridade final sobre você. O inimigo pode tentar lançar ataques contra a mente, contra a saúde, contra a família, mas a presença de Deus é um escudo que impede esses dardos de prosperarem. O mundo espiritual entende quem carrega essa blindagem, porque a presença do Altíssimo não pode ser imitada nem substituída. Onde ela está, há paz mesmo em meio ao caos, há segurança mesmo em meio à instabilidade, há esperança mesmo quando tudo parece perdido. O mais fascinante é que essa blindagem não depende do ambiente externo, mas da escolha interior. Existem pessoas que vivem em cenários perigosos, cercadas de desafios, mas carregam dentro de si uma tranquilidade que surpreende. Essa tranquilidade não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que estão debaixo da cobertura divina. É o que Paulo descreveu como a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não pode ser explicada racionalmente, mas que é fruto da presença de Deus habitando em quem confia. A blindagem espiritual também atua na mente. Quantos se levantam pela manhã já cercados por pensamentos de medo, ansiedade e insegurança? Esses pensamentos são como setas invisíveis lançadas contra a alma, mas a presença de Deus os neutraliza. Quando você se enche da presença dele, sua mente passa a ser governada pela fé e não pelo medo.
A confiança substitui a dúvida, a serenidade substitui a angústia, a esperança substitui a desesperança. Esse é o efeito prático da blindagem. Ela não apenas afasta perigos externos, mas fortalece o interior para resistir ao que tenta enfraquecer o coração. Outro aspecto poderoso dessa blindagem é que ela cobre não apenas o indivíduo, mas também o ambiente. Uma casa onde a presença de Deus é buscada diariamente se torna diferente. A atmosfera muda, os relacionamentos são mais leves, a paz reina onde antes havia conflito. É como se cada oração, cada louvor, cada leitura da palavra reforçasse as paredes invisíveis que cercam o lar. Essa blindagem não é vista a olho nu, mas é sentida por todos que entram. Até quem não compartilha da mesma fé reconhece que existe algo diferente naquele ambiente. Essa cobertura também se manifesta como discernimento. A presença de Deus abre os olhos para perceber perigos que passariam despercebidos. Muitas vezes, o livramento acontece sem que você sequer perceba, porque o Senhor já neutralizou o ataque antes que ele se concretizasse. Situações que poderiam resultar em tragédia são desviadas. Portas que conduziriam à ruína são fechadas. Encontros que seriam prejudiciais são evitados. Essa blindagem é ativa, não passiva. Ela não apenas protege, mas guia. A blindagem espiritual da presença de Deus é, portanto, um convite a viver em intimidade constante. Não se trata de buscar proteção apenas quando algo ruim acontece, mas de cultivar diariamente a presença que garante segurança em qualquer cenário. Essa presença não pode ser substituída por nada terreno, porque só ela é capaz de guardar o corpo, a mente e a alma ao mesmo tempo. Quem entende esse mistério passa a viver debaixo de um descanso real, a certeza de que, cercado pela presença do Altíssimo, nenhum ataque terá poder de destruir aquilo que Deus decidiu preservar. O escudo invisível em tempos de insegurança é a resposta de Deus para um mundo marcado pelo medo e pela instabilidade. Vivemos dias em que as pessoas se sentem vulneráveis em qualquer lugar, dentro de casa, nas ruas, no trabalho, até mesmo nos relacionamentos. Notícias de violência, crises financeiras, doenças e incertezas globais alimentam uma sensação de que ninguém está realmente protegido. Mas é nesse cenário de vulnerabilidade que o Salmo 91 se torna ainda mais atual. Ele não promete ausência de perigos, mas garante a presença de um escudo divino que cobre cada detalhe da vida daqueles que confiam no Senhor. Esse escudo invisível não é feito de aço nem de pedra, mas da própria palavra e presença de Deus. Ele é invisível aos olhos, mas impenetrável para qualquer ataque espiritual ou físico que tente se levantar contra os filhos do Altíssimo. É por isso que o salmista pode afirmar com tanta segurança que 1000 cairão ao lado e 10.000 à direita, mas aquele que confia no Senhor permanecerá de pé. A promessa não ignora a realidade do mal, mas assegura que o mal não terá domínio sobre quem está protegido por esse escudo. Em tempos de insegurança, o coração humano busca desesperadamente garantias. Seguros são contratados, portas são reforçadas, sistemas de proteção são instalados. Tudo isso tem seu valor, mas nenhuma dessas medidas toca o campo espiritual, onde as maiores batalhas acontecem. O escudo invisível do Salmo 91 alcança exatamente esse lugar. Ele não apenas cobre o corpo, mas também a mente e o espírito. Ele não apenas guarda contra acidentes ou violências, mas também contra o medo paralisante, a ansiedade sufocante e os ataques invisíveis que roubam a paz interior. Esse escudo é ativado pela fé. Ele não é automático, não funciona como um amuleto. Ele exige confiança genuína, entrega total e permanência no esconderijo do Altíssimo. É a confiança que transforma palavras em realidade,
que torna promessas em experiências vividas. Quem acredita e se refugia no Senhor descobre que existe uma blindagem real cobrindo cada área de sua vida. Essa confiança não significa viver imprudentemente, mas viver em paz, sabendo que, mesmo em meio a um mundo instável, existe uma cobertura sobrenatural. O escudo invisível também revela sua força em momentos de crise. É quando todos à volta estão tomados pelo pânico que o coração protegido em Deus permanece firme. Não porque é insensível, mas porque sabe que há uma proteção maior em ação. Esse testemunho de serenidade em meio ao caos é uma das formas mais poderosas de pregação, porque mostra que a fé não é teoria, mas prática. As pessoas observam e percebem que há algo diferente em quem confia. E essa diferença é o escudo invisível que os olhos não veem, mas que o espírito reconhece. Outro aspecto importante é que esse escudo não protege apenas contra o mal externo, mas também contra a autodestruição. Quantos se perdem em escolhas erradas, em vícios, em relacionamentos tóxicos, em caminhos que destroem lentamente a vida? O escudo do Senhor age também como guia, impedindo que passos sejam dados em direções perigosas. Ele não apenas resiste ao que vem de fora, mas fortalece contra o que nasce de dentro. É uma proteção completa, porque envolve tanto o corpo quanto a alma. O escudo invisível em tempos de insegurança é, portanto, mais do que uma promessa distante. Ele é uma realidade acessível para todo aquele que decide confiar no Senhor e permanecer em sua presença. Ele não elimina os desafios da vida, mas muda a forma de enfrentá-los. Onde o medo dominaria, surge confiança. Onde a ansiedade reinaria, nasce paz. Onde a insegurança destruiria, surge esperança. Esse é o poder do escudo invisível. Não apenas proteger, mas transformar o coração, garantindo que nenhum mal será capaz de roubar a vitória de quem está guardado pelo Altíssimo. A autoridade dos versículos declarados em voz alta é um dos segredos mais transformadores do Salmo 91. Muitos o leem em silêncio, guardam no coração e até o deixam aberto sobre a mesa ou no quarto, acreditando que isso, por si só, gera proteção. Mas o verdadeiro poder acontece quando a palavra é proclamada com fé. Falar é diferente de apenas pensar. Quando você declara em voz alta as promessas do Altíssimo, não está apenas lembrando a si mesmo, está lançando decretos espirituais no ambiente, está criando uma atmosfera de fé que repele o medo e afirma a autoridade de Deus sobre cada situação. A Bíblia mostra inúmeras vezes o poder da palavra falada. O próprio Deus criou o mundo dizendo: haja luz. Jesus venceu a tentação no deserto citando a Escritura em voz alta contra o inimigo. A fé não é apenas um sentimento interno, mas também um ato público de confiança. Quando você recita o Salmo 91 em voz firme, é como se erguesse muralhas espirituais em torno da sua casa. As trevas reconhecem a voz de quem proclama com fé, e é por isso que a atmosfera muda quando a palavra é liberada em oração e declaração. Declarar em voz alta também fortalece o coração de quem fala. Quantas vezes a mente está confusa, o medo domina e os pensamentos negativos se multiplicam. Nesse estado, a fé parece distante, mas quando a boca se abre para proclamar promessas, algo começa a mudar por dentro. O coração ouve a própria voz e se lembra de que existe um Deus maior do que qualquer ameaça. Essa prática cria um ciclo de fortalecimento. Quanto mais você declara, mais sua fé cresce. Quanto mais sua fé cresce, mais firme é a sua declaração. Essas declarações também influenciam quem está ao redor. Quando uma família ouve um pai, uma mãe ou um avô recitando o Salmo 91 em voz alta dentro do lar, isso gera segurança e transmite confiança. Crianças aprendem desde cedo que a proteção não está apenas em portas trancadas, mas na palavra viva de Deus.
Cônjuges encontram conforto ao ouvir as promessas sendo proclamadas sobre a casa. Até visitantes sentem a diferença em um ambiente onde a palavra é constantemente liberada. É como encher a casa com ecos de proteção que permanecem mesmo depois que as palavras cessam. Outro detalhe fundamental é que a declaração em voz alta confronta diretamente o inimigo. O mundo espiritual é movido por palavras, e quando você proclama a palavra de Deus, está usando a arma mais poderosa que existe. Não são frases de motivação, não são pensamentos positivos, mas sim verdades eternas que carregam autoridade divina. O inimigo pode tentar lançar setas de medo, mas não resiste diante da voz de quem declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Essa é uma espada que corta mentiras, desfaz armadilhas e estabelece a vitória de Cristo no presente momento. Essa prática também transforma a atmosfera interior. Ao recitar em voz alta, você convida sua mente e seu corpo a se alinharem com a fé. O coração desacelera, a respiração se acalma e a paz toma o lugar da ansiedade. Isso acontece porque a palavra não é apenas som, é espírito e vida. Quando ela é liberada, penetra no mais profundo do ser humano, trazendo ordem ao caos interno. Esse efeito é tão poderoso que muitas pessoas relatam sentir alívio imediato ao proclamar o Salmo 91, como se uma carga invisível fosse retirada de seus ombros. Por tudo isso, a autoridade dos versículos declarados em voz alta não pode ser ignorada. Não basta apenas conhecer ou acreditar, é preciso falar. O silêncio alimenta a dúvida, mas a declaração alimenta a fé. Cada palavra dita é como uma pedra colocada no alicerce da proteção divina. Quando você declara o Salmo 91 em voz alta, está erguendo muros espirituais, está lembrando a si mesmo da promessa e está decretando no mundo espiritual que a sua casa e a sua vida pertencem ao Senhor. Esse é o poder da palavra quando proclamada com fé. Ela não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. O anjo do Senhor em cada cômodo da casa é uma das imagens mais fortes do Salmo 91, porque mostra que a proteção divina não se limita a um espaço simbólico, mas acompanha cada ambiente onde se vive. Quando o salmista afirma que Deus dará ordens aos seus anjos para guardarem em todos os caminhos, ele está revelando que essa proteção não é parcial, mas total. Isso significa que o lar pode se tornar um território consagrado, onde a presença celestial se manifesta em cada quarto, em cada sala, em cada lugar por onde a família circula. Essa promessa não é apenas um consolo, é uma realidade espiritual que se ativa quando a fé é exercida. Imagine sua casa como um espaço constantemente observado pelos olhos de Deus e guardado pela ação dos anjos. No quarto, onde você repousa e se refaz, existe um anjo que vela seu sono. Na sala, onde há encontros e conversas, outro anjo garante que a atmosfera seja de paz e não de confusão. Na cozinha, onde o sustento é preparado, há proteção contra imprevistos e perigos. Até mesmo nos lugares que parecem insignificantes, a promessa do Senhor cobre tudo com zelo. Essa visão muda a forma como se olha para o lar, porque cada ambiente passa a ser entendido como um altar, um lugar onde a presença divina está ativa. Essa proteção angelical também tem uma dimensão prática. Quantas vezes situações de acidente, de violência ou de tragédia foram evitadas sem que houvesse explicação lógica? Muitas dessas situações são intervenções invisíveis dos anjos enviados por Deus em resposta à fé e à oração. Eles são mensageiros, guerreiros e protetores designados para agir em favor daqueles que creem. Essa promessa do Salmo 91 lembra que ninguém caminha sozinho e que o lar pode ser um campo de atuação constante desses seres espirituais. Há também um aspecto de paz emocional nesse entendimento,
Muitas pessoas vivem dentro de suas casas com medo, inseguros até durante o sono. Mas quando se lembram que existem anjos guardando cada cômodo, o medo perde espaço. A mente encontra descanso, o coração se fortalece e a paz se instala. A casa deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um refúgio espiritual, blindado contra ataques visíveis e invisíveis. Essa certeza não é fruto da imaginação, mas da fé em uma promessa milenar que continua viva. Os anjos também representam a ação contínua de Deus. Eles não aparecem apenas em momentos extraordinários, mas estão em atividade constante, dia e noite, para garantir que o plano divino se cumpra. Essa percepção aumenta o senso de gratidão e de responsabilidade. Se a casa é guardada por anjos, então deve ser também um espaço onde a presença de Deus é honrada. Um lar onde a oração, louvor e a palavra proclamada se torna ainda mais alinhado com essa promessa, porque cria uma atmosfera onde os anjos se movem com liberdade. Essa visão espiritual reforça que a batalha não é apenas contra inimigos visíveis, mas contra forças invisíveis que tentam atacar a mente e a família. E justamente por isso, a promessa do Salmo 91 é tão completa. Ela cobre cada detalhe, cada ambiente, cada momento. O anjo do Senhor em cada cômodo é a lembrança de que o lar não está exposto ao acaso, mas guardado pelo Deus que ordena seu exército celestial a favor daqueles que o temem. Essa é a blindagem silenciosa que transforma uma casa comum em território sagrado, onde a paz reina e a vitória já foi decretada. Proteção contra inimigos visíveis e invisíveis é uma das dimensões mais fortes do Salmo 91, porque ele não trata apenas de perigos que os olhos conseguem enxergar, mas também das forças ocultas que operam em silêncio. Os inimigos visíveis são aqueles que se levantam com palavras duras, perseguições, injustiças ou até mesmo violência física. Já os inimigos invisíveis se escondem nas doenças que surgem sem aviso, nos pensamentos que tentam aprisionar a mente, nas forças espirituais que trabalham contra a paz da família e no medo que paralisa o coração. O Salmo reconhece a existência de ambos e garante que nenhum terá poder sobre aqueles que confiam no Altíssimo. O texto fala de laços do passarinheiro, de pestes mortais, de terrores noturnos e de setas que voam de dia. Cada uma dessas imagens descreve um tipo diferente de ataque. O laço representa armadilhas planejadas para prender. A peste mostra os perigos que se espalham sem controle. O terror da noite simboliza os medos que nascem no silêncio. A seta do dia aponta para ataques diretos e visíveis. Em todas essas situações, o salmista afirma que há um escudo que impede a destruição. Essa promessa revela que a proteção de Deus é abrangente porque cobre tanto o que se pode ver quanto o que se tenta esconder. Contra os inimigos visíveis, o escudo se manifesta em livramentos concretos. Quantas vezes portas se fecham e evitam encontros perigosos? Quantas vezes o atraso em um caminho impede uma tragédia? Esses pequenos detalhes muitas vezes são respostas invisíveis da promessa do Senhor em ação. É Ele desviando, é Ele blindando, é Ele guardando. Contra inimigos invisíveis, a ação é ainda mais intensa. O coração é guardado contra ataques espirituais. A mente é protegida contra pensamentos que gerariam derrota. O corpo recebe força para resistir a enfermidades que poderiam paralisar. O Salmo assegura que nada escapa ao olhar de Deus. Essa proteção, no entanto, não é automática. Ela é ativada quando há confiança plena. O escudo não funciona como superstição, mas como fruto da fé em quem fez a promessa. Quando você declara o Salmo 91, está reafirmando sua confiança em Deus como refúgio e fortaleza.
Essa declaração é como levantar uma bandeira que marca território espiritual, impedindo que o inimigo avance. O mal pode tentar se levantar, mas encontra um muro erguido pela presença divina. Essa muralha não é vista pelos olhos humanos, mas é reconhecida no mundo espiritual, onde as batalhas mais intensas acontecem. Outro aspecto importante dessa promessa é que ela não significa ausência de batalhas, mas vitória nelas. O inimigo pode até se levantar, mas não prospera. Pode até lançar dardos, mas eles não atingem. Pode até cercar, mas não invade. Essa é a diferença entre viver vulnerável e viver blindado pela promessa. A luta existe, mas o resultado já está definido. Proteção e vitória para quem permanece debaixo das asas do Altíssimo. Isso gera confiança em meio ao caos, porque lembra que a última palavra nunca será do inimigo, mas do próprio Deus. Essa proteção também traz paz interior. Quando o coração entende que está guardado contra tudo o que é visível e contra tudo o que é invisível, o medo perde o poder de controlar. As noites deixam de ser dominadas pelo terror e os dias deixam de ser paralisados pela ansiedade. Essa paz não depende do ambiente, mas da certeza de que existe um escudo constante. O lar, a família e a vida como um todo se tornam territórios cobertos pela presença divina. Essa cobertura não é frágil, mas inquebrável, porque é sustentada pela fidelidade de um Deus que nunca falha. Por isso, o Salmo 91 não é apenas um texto para ser lido, mas para ser vivido. É um convite a confiar plenamente no Senhor, entendendo que Ele guarda contra inimigos que você vê e também contra aqueles que você não percebe. Esse é o poder do escudo invisível, assegurar que nenhum ataque, seja ele evidente ou oculto, terá autoridade para destruir aqueles que escolheram habitar no esconderijo do Altíssimo. A imunidade espiritual em meio à pandemia da ansiedade é uma das verdades mais necessárias para compreender o alcance do Salmo 91 nos dias atuais. Vivemos em uma época em que milhões de pessoas acordam já sobrecarregadas, respirando insegurança e incerteza. Não se trata apenas de doenças físicas ou pestes que se espalham, mas de um mal invisível que domina mentes e corações: a ansiedade. Ela corrói a paz, esgota as forças e cria cenários de medo antes mesmo que os fatos aconteçam. É nesse ambiente que a promessa do Salmo 91 se manifesta como uma vacina espiritual, capaz de blindar o interior contra os efeitos desse mal que tem se tornado uma verdadeira epidemia mundial. O texto bíblico fala de pestes perniciosas e de enfermidades que se espalham sem aviso, mas também se aplica ao peso emocional que sufoca. A ansiedade funciona como uma praga silenciosa que não destrói o corpo de imediato, mas paralisa a alma. Ela gera insônia, pressiona o coração, acelera pensamentos e cria uma sensação de perigo constante. O escudo invisível de Deus, no entanto, não protege apenas contra doenças externas, mas também contra as enfermidades da mente. Quando alguém escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, encontra descanso na presença que acalma o coração e silencia as vozes da preocupação. Essa imunidade espiritual não é ausência de problemas, mas capacidade de atravessá-los sem ser destruído por eles. Enquanto muitos desmoronam diante da pressão, quem confia em Deus experimenta serenidade em meio ao caos. Essa serenidade não vem da lógica humana, mas da convicção de que existe um Deus que cuida de cada detalhe. Ele sabe das contas que precisam ser pagas, dos diagnósticos que assustam, das incertezas que tiram o sono. E ao invés de entregar o coração à ansiedade, o fiel entrega esses fardos ao Criador, encontrando descanso que o mundo não pode oferecer. É importante compreender que a imunidade espiritual não significa ignorar a realidade. Problemas existem, responsabilidades são reais,
Dores são legítimas, mas a diferença está na forma como o coração reage. Aquele que se apoia no Senhor não permite que a ansiedade governe suas decisões ou roube sua energia. Ele encara cada situação com confiança, sabendo que não está sozinho. Essa confiança atua como um antídoto contra o veneno do medo, fortalecendo a mente e renovando a esperança diariamente. Essa promessa também se cumpre no ambiente familiar. Muitas casas estão sendo dominadas por discussões, estresse e tensões que nascem do medo do amanhã. Mas quando a família decide orar e declarar o Salmo 91, a atmosfera muda. A ansiedade perde espaço para a paz, e o lar se transforma em um refúgio onde todos se sentem seguros. Essa mudança é perceptível não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente. Crianças dormem melhor, adultos enfrentam o dia com mais confiança e a esperança se torna o tom dominante dentro da casa. Outro ponto essencial é que a imunidade espiritual protege contra decisões precipitadas. A ansiedade empurra para escolhas apressadas, muitas vezes baseadas em desespero. Mas quem vive debaixo da promessa do Altíssimo aprende a esperar, a ouvir a direção do Espírito, a caminhar no tempo certo. Essa paciência evita erros que poderiam gerar ainda mais sofrimento. É como se o escudo invisível não apenas protegesse de ataques externos, mas também do impulso interno que conduz à autodestruição. Por tudo isso, o Salmo 91 continua sendo um dos maiores antídotos para os dias de hoje. Ele não apenas assegura proteção contra doenças físicas, mas também oferece cura e prevenção contra a ansiedade que domina essa geração. Habitar na presença de Deus é, em essência, viver vacinado contra o medo, fortalecido contra o desespero e imunizado contra a pressão que o mundo tenta impor. Essa é a verdadeira paz que excede todo o entendimento. A certeza de que, mesmo em meio à pandemia da ansiedade, existe um Deus que cobre cada coração com seu escudo invisível. A promessa da longevidade e satisfação de dias, presente no final do Salmo 91, é uma das partes mais consoladoras desse cântico de confiança. Ela não fala apenas em sobreviver, mas em viver plenamente. Experimentar uma vida que não seja medida apenas pela quantidade de anos, mas pela qualidade de cada momento. O salmista revela que Deus não apenas livra, não apenas protege, mas também garante vida longa e marcada por plenitude. Essa promessa mostra que a proteção divina não se limita a momentos de crise, mas se estende a toda a caminhada, até o último suspiro, assegurando que nada será interrompido antes da hora determinada pelo Criador. Essa longevidade não se restringe apenas a tempo cronológico. Há pessoas que vivem muitos anos, mas com o coração vazio, sem propósito, presas ao desespero. O que o Senhor promete é algo maior. Dias que carregam satisfação, sentido e paz. Uma vida marcada não apenas pelo prolongamento, mas pela abundância. Cada manhã ganha valor porque não é apenas mais um dia, mas mais uma oportunidade de ver a fidelidade de Deus em ação. Essa visão muda a forma de encarar a rotina, porque cada detalhe passa a ser visto como parte de um propósito eterno. Essa promessa também reflete a diferença entre viver pela força humana e viver sustentado por Deus. O esforço humano, por mais intenso que seja, não pode garantir vida longa e plena. Há quem acumule recursos, busque médicos, pratique exercícios e, mesmo assim, viva sob o peso da insegurança, sempre com medo de perder o que construiu. Mas quem se refugia no Altíssimo descansa na certeza de que seus dias estão nas mãos de Deus e que Ele mesmo é quem define os limites da vida. Essa confiança traz alívio e remove a ansiedade de tentar controlar o incontrolável.
O Salmo também conecta longevidade com o livramento. Quantos têm suas vidas interrompidas por situações inesperadas, por acidentes, por doenças, por escolhas equivocadas? Mas aqui o Senhor promete livrar e prolongar os dias daqueles que se refugiam em sua presença. Não significa que não haverá lutas, mas que nenhuma delas será capaz de encurtar a vida antes do tempo determinado. Essa promessa não é um escudo contra a realidade da morte, mas a certeza de que cada dia será vivido sob a proteção de quem tem o poder de sustentar a existência. A satisfação de dias é outro ponto essencial. Não adianta viver muito se o coração está vazio. Essa promessa aponta para um contentamento que não depende de circunstâncias externas. É a alegria de acordar e perceber que, mesmo em meio a desafios, existe propósito. É a paz de terminar um dia e poder dizer, valeu a pena. Essa satisfação não é fruto de conquistas materiais, mas da presença de Deus que preenche os vazios mais profundos da alma. É essa plenitude que dá sentido a cada etapa da vida, desde a juventude até a velhice. A promessa da longevidade também é uma resposta contra o medo da morte que domina tantos corações. Quando alguém entende que sua vida está escondida em Deus, não precisa viver atormentado com o futuro. A morte deixa de ser vista como inimiga e passa a ser entendida como transição para a eternidade, no tempo certo e de acordo com a vontade divina. Essa perspectiva traz paz, até mesmo diante daquilo que mais assusta o ser humano. O coração aprende a descansar, sabendo que não existe acaso, mas propósito em cada detalhe. Essa palavra final do Salmo 91 é como um selo sobre todas as promessas anteriores. Não se trata apenas de proteção imediata, mas de cuidado contínuo, de fidelidade que se renova a cada estação da vida. Deus não promete apenas estar presente nas batalhas, mas também nos dias comuns, na caminhada silenciosa, nas etapas que parecem rotineiras. Ele promete não apenas guardar, mas também satisfazer, não apenas livrar, mas também prolongar, não apenas conceder vida, mas vida em abundância. Essa é a herança daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Com isso, o salmista encerra lembrando que a vida de quem confia em Deus não será uma existência qualquer, mas uma história marcada por livramentos, pela presença constante e por dias cheios de sentido. A promessa da longevidade e satisfação não é apenas para o futuro, é para agora, para cada manhã em que se escolhe descansar à sombra do Onipotente. Essa é a certeza de que, independentemente das circunstâncias, o Senhor não apenas protege, mas também garante que cada vida entregue a Ele será vivida em plenitude até o fim. Oração profética baseada no Salmo 91 é o momento em que as palavras deixam de ser apenas reflexão e se transformam em declaração de fé viva. Não basta compreender o poder do escudo invisível de Deus, é preciso ativá-lo por meio de uma oração que proclama cada promessa do Salmo como realidade presente. Esse tipo de oração não é tímida nem hesitante, é firme, carregada de convicção, como quem sabe que fala diretamente ao Deus Altíssimo e, ao mesmo tempo, decreta no mundo espiritual a proteção sobre a vida, a família e a casa. É uma oração que não apenas pede, mas afirma: o que Deus prometeu já está acontecendo agora. Ao iniciar essa oração, é importante assumir a postura de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Declarar: Senhor, hoje eu entro na Tua presença não como visitante, mas como quem mora em Ti. Eu descanso à sombra do Onipotente e creio que a Tua mão está sobre mim e sobre minha família. Essas palavras criam a atmosfera de confiança, afastando todo medo e lembrando ao coração que não há motivo para a insegurança, porque já existe um refúgio seguro. A oração profética começa pela posição, colocar-se debaixo da sombra de Deus e reconhecer que nenhuma outra proteção é suficiente.
Em seguida, a oração se transforma em blindagem sobre cada área da vida. Declarar: nenhum laço preparado contra mim terá sucesso, nenhuma peste chegará à minha casa, nenhuma seta do inimigo encontrará espaço em minha mente. Aqui, cada imagem descrita no Salmo 91 é transformada em confissão de fé. Ao repetir em voz alta essas promessas, o coração se fortalece e o ambiente é tomado pela presença divina. Essa oração não é apenas defesa, mas também ataque, porque repele todo o plano das trevas que tenta roubar a paz. Outro ponto essencial é incluir a família debaixo dessa cobertura. Orar dizendo: Senhor, coloco diante de Ti cada pessoa do meu lar. Guarda meus filhos, meu cônjuge, meus pais, meus irmãos, que Teus anjos estejam em cada cômodo, que cada quarto seja cheio da Tua presença, que cada espaço seja blindado contra o mal. Essa declaração sela espiritualmente a casa, transformando-a em território consagrado. Não se trata de uma simples formalidade, mas de um ato profético que marca o lar, com a promessa de que os anjos do Senhor guardam em todos os caminhos. A oração profética também precisa trazer descanso ao coração. Dizer: Senhor, eu confio que a Tua fidelidade é o meu escudo. Não viverei preso ao medo, não deixarei que a ansiedade governe meus passos, porque Tu és o Deus que me livra de todo o mal. Essa confissão quebra o poder da dúvida e substitui a insegurança pela certeza de que existe um Deus que cumpre Sua palavra. O coração que ora assim encontra paz imediata, porque reconhece que já não precisa carregar sozinho os fardos da vida. Por fim, a oração deve ser concluída com a declaração de vitória e longevidade. Dizer: eu tomo posse da promessa de que verei a salvação do Senhor. A minha vida será longa e plena. Meus dias serão cheios de paz, e tudo o que o inimigo planejou contra mim não terá êxito. Hoje declaro que o escudo invisível do Salmo 91 está ativo sobre mim e sobre minha casa, e nada poderá quebrar essa cobertura. Essa conclusão não é apenas encerramento, é a coroação de uma oração que começou na confiança e termina na certeza da vitória. Essa oração profética, baseada no Salmo 91, é o ponto alto do vídeo, porque guia quem assiste a não apenas ouvir, mas a participar ativamente. Ela transforma espectadores em intercessores, ouvintes em proclamadores, e conduz cada um a experimentar, ainda durante a oração, a paz que excede todo o entendimento. É nesse momento que a promessa deixa de ser teoria e se torna realidade, gravada não apenas na mente, mas também no espírito, como blindagem diária contra todo ataque do inimigo. O ato profético de selar a casa é um gesto de fé que transforma a oração em ação visível e concreta. O Salmo 91 não é apenas uma promessa para ser recitada, mas uma verdade para ser vivida. E o ato de selar espiritualmente o lar simboliza que cada cômodo, cada parede e cada pessoa que habita naquele espaço está debaixo da cobertura do Altíssimo. Esse ato pode começar com a declaração em voz firme: Senhor, consagro este lugar a Ti. Que cada quarto, cada porta e cada janela sejam marcados pela Tua presença. Essa declaração não é superstição, é um marco espiritual que demonstra confiança no poder da palavra. Selar a casa significa reconhecer que ela não é apenas um espaço físico, mas um território espiritual. O inimigo procura brechas, tenta entrar com divisão, medo, doenças e conflitos, mas quando o lar é consagrado ao Senhor, essas portas são fechadas. É como marcar a entrada com o sangue do Cordeiro, como aconteceu no Egito, quando as casas protegidas pela obediência foram poupadas da destruição. O ato de selar é a versão atual desse princípio, não com sangue físico, mas com a oração de fé que coloca o lar sob a proteção inquebrável do Criador. Esse ato também pode ser feito de forma profética, envolvendo a família. Imagine reunir todos em oração e cada um, em sua voz,
declarar: esta casa pertence a Deus, nenhuma praga chegará aqui, nenhuma seta do inimigo prosperará, o Senhor é o nosso refúgio. Essa unidade em oração sela não apenas as paredes, mas os corações. Torna a promessa do Salmo 91 uma experiência coletiva, fortalecendo a fé de todos e lembrando que a proteção de Deus é herança compartilhada por aqueles que confiam nele. O ato profético de selar a casa não exige rituais complexos, mas sim sinceridade e fé. Pode ser feito em voz alta, andando pelos cômodos, ou simplesmente em oração, no lugar onde a família se reúne. O importante é declarar com convicção que aquele espaço não é território aberto, mas consagrado. É estabelecer no mundo espiritual que ali não haverá espaço para perturbação, que cada passo dado dentro desse lar será de paz, que cada noite de sono será tranquila, que cada manhã será abençoada pela presença de Deus. Esse ato também serve como lembrança diária. Toda vez que alguém atravessar a porta de casa, pode se recordar que aquele lugar já foi selado em oração. Esse gesto cria consciência de que a proteção de Deus não é apenas uma ideia, mas uma realidade que cobre cada detalhe. Essa lembrança fortalece o coração em dias de luta e dá coragem para enfrentar situações externas, porque há a certeza de que o lar é um refúgio seguro. Ao selar a casa, você também declara guerra contra tudo o que tenta roubar a paz. É uma forma de dizer em voz profética: aqui não há espaço para medo, aqui não há espaço para divisão, aqui não há espaço para doenças ou maldições. Este lar pertence ao Senhor dos Exércitos e está blindado pelo escudo invisível do Altíssimo. Essa declaração não apenas expulsa aquilo que não pertence, mas atrai a presença de Deus, enchendo o ambiente de luz, paz e segurança. Esse ato profético é, portanto, mais do que um gesto, é um símbolo de aliança. É a escolha consciente de viver debaixo da promessa do Salmo 91 e de transformar a casa em lugar de descanso, esperança e vitória. A cada vez que você o realiza, reafirma a fé de que a presença do Senhor é a verdadeira fortaleza e que não há poder humano ou espiritual capaz de romper o selo estabelecido pela oração. Testemunhos silenciosos do Salmo 91 são as histórias que não saem nos jornais, não aparecem em estatísticas, mas marcam a vida de quem experimentou livramentos inexplicáveis. São acontecimentos que aos olhos humanos parecem coincidência, mas que no coração dos que confiam no Altíssimo são reconhecidos como prova da fidelidade de Deus. Muitos não percebem quantas vezes já foram guardados porque não viram o perigo se aproximar. Mas a promessa do Salmo 91 estava ativa, criando um escudo invisível que impediu o mal de prosperar. Esses testemunhos, mesmo sem microfones ou palcos, são ecos de uma verdade viva. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não está sozinho. Há histórias de pessoas que escaparam de acidentes por um detalhe, como se algo as tivesse segurado no último instante. Outras foram poupadas de doenças graves, de forma que a medicina não consegue explicar completamente. Há também relatos de famílias que, em meio à violência e desastres, permaneceram intocadas, como se uma barreira invisível as cercasse. Esses testemunhos silenciosos são, na prática, a confirmação de que os anjos do Senhor cumprem ordens dadas por Ele para guardar aqueles que o temem. Não é sorte, não é acaso. É a promessa do Salmo 91, acontecendo de forma concreta na vida cotidiana. Esses testemunhos não precisam ser sempre espetaculares para terem valor. Às vezes, o simples fato de atravessar um dia cheio de pressões e terminar a noite em paz já é sinal do cuidado de Deus. O livramento pode estar em uma porta que não se abriu, em um caminho que não foi seguido, em uma decisão evitada no último minuto.
Esses pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos são marcas silenciosas da mão do Senhor agindo. Quem olha com atenção percebe que a vida é cheia de sinais do escudo invisível operando em momentos-chave. O mais importante é que esses testemunhos se repetem de geração em geração. Pais que ensinaram aos filhos a confiar no Salmo 91 contam como foram guardados em tempos de crise. Avós lembram de livramentos antigos que ainda ecoam na memória da família. Essa herança espiritual cria raízes, lembrando que a promessa não envelhece e continua viva em cada novo amanhecer. Os testemunhos silenciosos se tornam uma pregação prática, porque revelam que a palavra não é apenas história antiga, mas proteção real hoje. Esses relatos também servem como combustível para a fé. Quando alguém compartilha que foi guardado em circunstâncias impossíveis, o coração de quem ouve se fortalece e se enche de esperança. É como se o testemunho acendesse outra chama, lembrando que se Deus fez antes, Ele continua fazendo agora. Essa corrente de fé é o que mantém comunidades inteiras firmes em meio a tempos de medo. Mesmo sem grande alarde, esses testemunhos sustentam vidas e famílias. O silêncio desses relatos, no entanto, não significa ausência de impacto. Pelo contrário, muitas vezes são os testemunhos discretos que mais transformam. A mãe que ora todos os dias pelo filho e o vê voltar em segurança, o trabalhador que enfrenta perigos e retorna protegido, a pessoa que supera crises emocionais porque se lembrou do Salmo 91. São histórias que não enchem livros, mas que enchem corações de gratidão. São respostas silenciosas que confirmam que o escudo invisível nunca falha. Esses testemunhos mostram que a promessa do Salmo 91 é de fato para todos os que escolhem confiar. Não é um privilégio restrito, é herança de fé. E mesmo que muitos não contem suas experiências publicamente, cada livramento, cada noite de sono em paz, cada passo guardado é uma prova viva de que a palavra se cumpre. No fim, são esses testemunhos silenciosos que sustentam a confiança diária, a certeza de que a proteção divina não é teoria, mas realidade vivida em cada detalhe da jornada. Chamado à constância, tornar o Salmo 91 um hábito diário é o ponto em que a promessa deixa de ser algo ocasional e se transforma em estilo de vida. Muitos recorrem a esse salmo apenas em momentos de crise, como se fosse uma chave emergencial para dias de aflição. Mas o verdadeiro poder está em fazê-lo parte da rotina, em cultivar diariamente a confiança que ele inspira. Constância significa plantar todos os dias a mesma semente de fé, sabendo que cada repetição reforça as muralhas invisíveis de proteção que Deus ergue ao redor de quem crê. O coração humano é naturalmente instável. Ora se enche de esperança, ora é dominado pelo medo. Por isso, a constância é necessária. Ela cria raízes profundas que não se abalam diante das tempestades. Quando o Salmo 91 é declarado todas as manhãs e todas as noites, não há espaço para que a dúvida encontre morada. Cada versículo proclamado atua como um tijolo que fortalece a fortaleza espiritual, lembrando diariamente que a vida está guardada no esconderijo do Altíssimo. Essa prática transforma a fé em hábito e o hábito em escudo permanente. Esse chamado à constância também revela disciplina espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento diário para se manter saudável, a alma precisa da palavra de Deus repetida e meditada constantemente. Quem apenas se alimenta de promessas de forma esporádica não cria resistência contra os ataques. Mas quem diariamente recita o Salmo 91 cria um sistema de imunidade espiritual que o protege contra as investidas mais sutis do inimigo. O coração treinado pela constância sabe responder ao medo com fé, à dúvida com certeza e à pressão com esperança. Outro aspecto poderoso da constância é o impacto na família.
Quando o Salmo 91 se torna um hábito coletivo, ele passa a moldar a atmosfera do lar. Filhos crescem ouvindo as promessas de proteção, cônjuges são fortalecidos pela unidade em oração e a casa se transforma em um território de paz. Essa prática repetida todos os dias cria memórias espirituais que permanecerão por gerações. A constância não apenas protege o presente, mas constrói um legado de fé para o futuro. É importante entender que a constância não é ritualismo vazio. Repetir sem fé não traz transformação. O segredo está em recitar e meditar com o coração aberto, em declarar cada versículo com a convicção de que é uma promessa viva. Esse tipo de prática não se desgasta, pelo contrário, se renova a cada dia. Cada manhã traz novos desafios, mas também novas oportunidades de reafirmar que o Senhor é refúgio e fortaleza. A constância faz com que a palavra nunca seja esquecida, mas sempre esteja à frente da mente e do espírito. A constância também cria um testemunho silencioso, porque quem vive dessa forma passa a exalar segurança e paz em qualquer circunstância. As pessoas ao redor percebem a diferença. Elas veem que, enquanto muitos desmoronam diante de pressões, aquele que vive em constância permanece firme. Essa firmeza não é arrogância, mas fruto de um coração treinado pela repetição diária da confiança no Altíssimo. Esse é o poder de quem não apenas lê, mas torna a palavra um hábito inegociável. Tornar o Salmo 91 um hábito diário é, em última instância, escolher viver debaixo de uma cobertura que nunca se desgasta. É declarar todos os dias: hoje também eu habito no esconderijo do Altíssimo. Hoje também descanso à sombra do Onipotente. Essa prática constante sela a vida em paz, afasta o medo e constrói um futuro seguro. É a disciplina da fé que transforma promessas em realidade, blindando o coração contra a inconstância e mantendo o espírito firme até o fim. Conclusão impactante. Sua casa está guardada é o fechamento que transforma tudo o que foi declarado no Salmo 91 em convicção final. Não se trata apenas de encerrar uma reflexão, mas de selar no coração a certeza de que cada palavra proclamada é uma promessa viva. O escudo invisível do Altíssimo não é metáfora, é realidade. Ele cobre os que confiam, guarda os que escolhem habitar em sua presença, protege os que se refugiam sob suas asas. Essa conclusão não deixa espaço para dúvida. Se a fé foi ativada, a proteção já está estabelecida. Ao chegar a esse ponto, é importante reforçar que não importa a intensidade das batalhas, a escuridão das noites ou a força dos inimigos. O Salmo 91 garante que a vitória já foi decretada, porque a fidelidade de Deus é o escudo que envolve sua vida. O medo pode tentar se levantar, mas não prosperará. A ansiedade pode tentar sufocar, mas não encontrará espaço. A violência, as doenças e as forças espirituais não têm autoridade sobre a casa que foi consagrada ao Senhor. O lar se torna território blindado, a família se torna herança protegida e o coração encontra descanso verdadeiro. Essa conclusão também é um chamado à fé prática. Não basta ouvir e esquecer, é preciso viver. O Salmo 91 não é um talismã, mas um pacto. Ele exige constância, entrega e confiança. A cada dia em que você declara suas palavras, está fortalecendo os muros invisíveis que guardam sua vida. A cada manhã em que você se lembra de que habita no esconderijo do Altíssimo, está renovando a certeza de que nenhuma arma forjada prosperará. O segredo não está apenas em conhecer a promessa, mas em permanecer nela. O momento final deve soar como uma bênção profética. A partir de hoje, creia que sua casa está guardada, não pela força das suas mãos, mas pela mão poderosa de Deus. Não pela estabilidade humana, mas pela fidelidade do Altíssimo. O escudo invisível cobre você, cobre sua família,
Cobre cada detalhe do seu dia. Caminhe sem medo, durma em paz, acorde em confiança, porque o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Essa declaração sela no coração a certeza de que a palavra se cumprirá, porque o próprio Deus vigia para fazê-la valer. Com essa conclusão, o vídeo não apenas termina, mas deixa uma marca. O espectador não sai apenas informado, sai fortalecido, com a fé renovada e com a convicção de que pode viver protegido em todas as áreas. Essa é a essência do Salmo 91. Não apenas inspirar, mas transformar. Não apenas prometer, mas cumprir. Sua casa está guardada, sua vida está segura, e o escudo invisível do Senhor permanecerá sobre você para sempre.